Bom dia, pessoal. Como não foi possível fazer a aula na sexta-feira online, estou gravando para vocês a aula da semana passada e na próxima sexta-feira fica o horário normal, ok? O tema da semana passada é a ação do homem no meio ambiente. Então, de que forma o homem interfere no meio ambiente, né? Então, o homem ele é capaz de destruir, né, o habitat, de suprimir todos os fatores que condicionam a sua existência, né, e o que leva ele a fazer isso é a sua inteligência. Tá? Então, há pouco mais de 100 anos, né, tudo começou com as conquistas tecnológicas e científicas. E aí ele começou a responder facilmente, né, os desafios da natureza, né? E aí começou o crescimento populacional, um maior domínio do homem sobre a natureza, com isso, uma maior destruição desse meio ambiente. A tecnologia, né, que o homem vem descobrindo, vem evoluindo muito rapidamente. E com isso, as consequências se agravam numa rapidez de forma igual. Né? E a principal delas é o que? A exploração de recursos naturais, que passou a ser intensa. Tá? Quando que isso começou? Começou lá com a extração do pau-brasil, né, que marcou o nosso primeiro ciclo econômico. E hoje em dia, a atividade extrativista econômica, né, não só do pau-brasil, mas de outros recursos, né, faz com que muitas espécies estejam entrando em extinção, como é o caso do palmito, né? E o que mais surpreende é que o Brasil é um dos países que tem o maior número de leis de proteção ambiental. E mesmo assim, nossas florestas chegam a perder 1% da superfície a cada 2 anos, tá? Através de queimadas e de desmatamentos. Essas duas ações, queimada e desmatamento, junto com a caça, estão provocando o desaparecimento de espécies inteiras. E o desaparecimento de uma espécie, né, já ameaça o equilíbrio do ecossistema, né, ameaça o equilíbrio ecológico. Imagina de várias espécies. Né, são consequências muito sérias. Uhum. Boa parte dos problemas ambientais da floresta amazônica são provocados pelo homem através da exploração da madeira, dos garimpos e das agroindústrias. Tá? Além disso, não pode esquecer a construção de hidrelétricas e as queimadas. Tá? Então, a natureza ela leva milhões de anos para chegar a um ápice, né, a um ponto máximo. Né? E uma mudança pequena que seja, né, ela pode causar um desequilíbrio ecológico e que ela vai levar centenas de anos para recuperar isso se não for mexido de novo. Tá? Agora, o processo de desflorestamento ocorre há centenas de anos, né, há muito tempo. Em algumas regiões do mundo, florestas nativas foram completamente destruídas. Tá? Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, quase não tem mais floresta nativa. Né? E o que leva a essa, né, destruição de floresta? Então, é a queimada, né, que também contribui para o efeito estufa, é um outro problema que nós temos, porque o efeito estufa natural, ele é benéfico, ele é necessário para o nosso planeta, porque senão todo o calor que a Terra recebesse durante o dia, ao anoitecer ela ia perder tudo, e a Terra iria congelar, nós não teríamos condições de sobreviver sobre ela. Então, o efeito estufa é um processo natural que tem que acontecer. Porém, o homem agrava esse efeito estufa. E esse agravamento está levando também ao aquecimento global. Né? Além disso, o desflorestamento, né, da região amazônica para retirada de madeiras nobres, para venda, para construção de móveis e portas, etc., né, para abertura de pastagens e para áreas agrícolas, principalmente para o plantio de soja. Né.
o grande problema não é você utilizar o espaço, né, mas é a velocidade, é o ritmo com que ocorre essa exploração, essa degradação desses recursos naturais, sem repô-los. Então, como o homem só retira, não repõe, e a natureza não tem tempo para repor, né, está se agravando cada vez mais, né. A poluição do meio ambiente, ela é dividida em poluição do ar, do solo e da água. Então, começando pela poluição do ar, a gente fala que um ar poluído é aquele onde você tem uma baixa concentração de oxigênio e, portanto, uma alta concentração de gases, como dióxido de carbono, por exemplo, é, e outras substâncias, outras partículas. Além disso, um excesso de umidade. Tá? Então é só vocês imaginarem, né? Você não precisa pensar numa cidade, num país poluído. Mas se você entrar num ônibus 6 horas da tarde, num dia de chuva, é claro, fora da pandemia, né? Horário de saída, né, do pessoal todo do trabalho, aqueles vidros vão estar todos fechados, né? O ônibus vai estar cheio, todo mundo respirando, né? Não há quase ventilação, então não tem a troca. Cada vez que a gente expira, elimina vapor d'água, então você vai ter um lugar onde vai estar com excesso de umidade, uma alta concentração de gás carbônico, de dióxido de carbono, e uma baixa, vai abaixando a concentração de oxigênio. Então, aquele ônibus, naquele ambiente, existe a poluição do ar, tá? É, muitos dos poluentes, dos agentes poluidores, são os próprios componentes do ar normal. Então, a poeira, micro-organismos, né, fumaça, né, tudo que existe normalmente no ar já é poluidor desde que num espaço pequeno. Quando essa poluição é emitida em grande quantidade, ela abrange um espaço maior, né? Agora, fábricas, carros, né, veículos automotivos, outras máquinas que usam combustíveis fósseis, vão agravar isso. Bom, os principais poluentes do solo, tá, são as fezes humanas, os resíduos sólidos industriais e domésticos e os agrotóxicos. As fezes humanas, né, além de, de contaminarem o solo, elas podem escorrer, né, com chuva, né, para os rios, lagos que existirem por próximos, contaminando eles também. E eles representam um grande fator de transmissão de doenças, né, de verminoses, principalmente, porque ele carrega os ovos de parasitas e cistos de parasitas, que vão contaminar o solo, né, e a água, né, próxima da população. Já os resíduos sólidos industriais e domésticos também são um agravante muito importante. Tá? Para você ter uma ideia, o lixo domiciliar de um cidadão é de aproximadamente 0,6 quilogramas por dia, né? E a maior parte dele é de composto de materiais orgânicos e restos de alimentos. Tá? Além de existir, né, a parte de resíduos minerais, latas, vidros, plásticos, sacolinhas, né, e tudo isso que é jogado no solo, ele vai acabar de uma forma ou de outra parando no leito de um rio. E ali, ou ele causa, né, a diminuição desse leito do rio por excesso de lixo, ou ele vai parar nos oceanos, o que causa a morte de muitos animais. E os agrotóxicos, tá? Como, por exemplo, os fungicidas, que são usados para matar fungos, né? Eles são utilizados para controlar
na área agrícola, nas plantações, a presença de insetos e ervas daninhas. Só que esses agrotóxicos, eles não ficam somente sobre as plantas, eles caem no solo também, contaminando o solo e infiltram pelo solo, contaminando lençóis freáticos. E isso pode causar sérios danos ao homem e ao meio ambiente, né? Porque ele provoca o envenenamento dos alimentos que nós consumimos, né? Contamina, né? Causa o envenenamento do solo e o envenenamento das águas também. E isso traz sérios riscos à saúde, né? Entre eles, o que todos sabem muito bem, que é o câncer. Tá? E a poluição da água. Os principais poluentes da água, tá, são causados pelas indústrias, né, que lançam nelas inúmeras toxinas químicas e também, né, pelo próprio esgoto doméstico, né, no qual fezes, restos de alimentos e, né, a parte sólida que o homem deposita nas águas dos rios, né, córregos, riachos, né, e isso vai para tudo parar nos oceanos. Então você chega a passar por determinados lugares onde você tem pneu, sofá, geladeira velha, tudo no leito do rio. E óbvio, né, quando chove, eles estão ocupando o espaço que seria da água, né, isso tudo sobe, faz com que a água transborde, né? Além disso, faz com que essa água tenha produtos que não sejam, né, bons para beber, para cozinhar, para tomar banho, etc. Né, sendo muito perigoso para a saúde. E um grande problema, né, é que o excesso disso tudo pode matar o rio, né, transforma ele num rio morto. É o caso, por exemplo, do rio Tietê, que a gente conhece muito bem. Tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é sobre a camada de ozônio. Né? O efeito estufa, agravado pelo homem, levando ao aquecimento global, né, está, né, diminuindo, estreitando a camada de ozônio. Né? E essa camada de ozônio, uma camada de gás O3, ela é extremamente importante para nós, porque ela filtra os raios ultravioletas que saem do Sol. Né? Então, ela barra uma grande parte. Então, se a camada é muito estreita, passa uma quantidade maior de radiação do Sol. E essa radiação ela é extremamente perigosa, né, porque ela pode causar câncer de pele e catarata, tanto que nos últimos anos o índice, né, de câncer de pele e de catarata tem aumentado. Por isso, a grande preocupação no controle da poluição do ar do meio ambiente, né, para se evitar que se haja essa deterioração desse ozônio, porque principalmente os clorofluorcarbonos, né, que são eliminados em produtos sintéticos, como em aerosóis, equipamentos de refrigeração, isopor, espuma, etc., eles roubam o oxigênio dessa camada de ozônio, né, quando vão subindo para a atmosfera, e fazendo com que ele deixe de existir. Então, essa é o grande problema. Né? Então, evitar também o uso dessas substâncias que contêm o clorofluorcarbono é uma das maneiras que nós podemos colaborar, né, para evitar a piora dessa situação. Tá? Muito bem. Então, o homem tem destruído a natureza de forma assustadora, mas ainda há tempo de salvar o que ainda restou.
Basta a união e ter a conscientização de que o mundo está acabando em consequência dos atos mal pensados do homem. Atos esses são resultado de sempre querer mais, colocando em primeiro lugar o melhor para si. Isso quer dizer mais dinheiro e menos consciência. Não é difícil perceber que a situação está ficando quase irreversível. Ou será que é normal ter seca hoje e amanhã enchente, tufões, maremotos? Será que é normal vários animais e plantas estarem em extinção? Temos que colocar a mão na consciência e tentar reverter essa situação. Tentar fazer crianças de hoje pessoas diferentes de nós. Conscientizá-los desde cedo da importância da preservação do meio ambiente. Isso deve partir de nós desde já, pois o futuro dessas crianças está em nossas mãos. Pequenas ações desenvolvidas na escola possuem um grande efeito na comunidade, tais como o uso racional das fontes primárias, dos alimentos, o respeito com o meio ambiente e com os colegas. O importante é que esta consciência seja de todos. Tá? Então, o que, que isso significa? Que você não precisa fazer muito. O seu pouco já é fundamental. É claro, se você tem condições de fazer bastante coisas, de ajudar o meio ambiente de muitas formas, é fantástico. Mas o seu pouco pode ser pouco para você. Mas juntando com o pouco de cada um, vira um monte. Tá? Então a gente tem que fazer o nosso pouco todos os dias. Tá? De que formas? Tá? Então são coisas simples. Primeiro, a reciclagem. Tá? Então, você não vai reciclar, mas você tem como juntar para ser reciclado. Ah, não passa caminhão de coleta de reciclagem na minha rua ou no meu bairro. Junta e leva. Existem vários lugares, né, que compram até esse material reciclável, tá? E que depois separam isso. Então, é uma maneira de você estar ajudando e fazendo bem pouco, tá? Para aqueles que podem, uso de veículo híbrido, ele reduz a poluição, tá? O ideal seria que todos tivessem o acesso aos veículos com energia elétrica, mas um dia isso vai chegar e vai melhorar muito, né? O boicote, deixar de consumir produtos que não cumprem com as normas de segurança de resíduos. Um deles é o isopor. Existem N outros materiais que vocês podem usar para fazer trabalhos, etc. Mas deixar de usar o isopor, deixar de usar a sacolinha plástica de mercado. Existem as sacolas retornáveis, existem caixas de papelão, vocês têm mochila, então usar isso ao invés de usar a sacolinha plástica do mercado, né? E caronas, né? Então, sempre que possível, usar o transporte coletivo ou carona de outra pessoa. Se você mora perto da onde você trabalha ou estuda, então ir a pé ou de bicicleta, né, de uma maneira que você não esteja poluindo o ar. Bom, esse é a minha aula da semana, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Resolvam até amanhã, né, dia 23, a atividade postada no Google Classroom, tá, sobre esse tema. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no, no WhatsApp, tá, e tirando as suas dúvidas, ok? Uma boa semana para vocês e na próxima sexta-feira a gente tem a live, normalmente, como toda semana. Tchau, pessoal.